nova lei do inquilinato, que regulamenta a relação entre proprietários e inquilinos de imóveis, entrou em vigor no início do ano, mas ainda desperta muitas dúvidas. Uma palestra vai ser realizada hoje em Fortaleza sobre o assunto e vai reunir magistrados interessados em discutir o tema. Para tirar dúvidas sobre a nova legislação, nós convidamos o desembargador do Rio de Janeiro, Silvio Capanema de Souza, que participou diretamente da criação da lei. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, Joana. Vamos começar falando sobre a questão dos atrasos de pagamentos, que eu acho que esse é o tema mais relevante. O que diz a nova lei com relação às punições para o devedor? Bom, Joana, em primeiro lugar eu quero manifestar o meu prazer de voltar ao Ceará, principalmente por um importante encontro com os colegas magistrados cearenses, para discutir essas significativas modificações introduzidas na lei do inquilinato, que é de 1991. Uma das grandes preocupações dos locadores hoje é exatamente o atraso no pagamento dos aluguéis, porque para muitos o aluguel representa uma importante contribuição no seu orçamento doméstico. E as ações de despejo por falta de pagamento estavam se alongando muitas vezes por mais de um ano, causando um prejuízo geralmente irrecuperável para os proprietários. Então, essas modificações agora feitas visaram agilizar a solução desses conflitos locatícios. Duas grandes modificações devem preocupar os inquilinos inadimplentes. A primeira delas é que agora só se permite ao inquilino atrasar-se no pagamento do aluguel uma única vez em cada 24 meses. Ou seja, se no período de 2 anos o inquilino voltar a se atrasar e sofrer uma segunda ação de despejo por falta de pagamento, ele não poderá purgar a mora, ou seja, pagar os aluguéis devidos para evitar o seu despejo. Agora o juiz pode conceder uma liminar para despejar em 15 dias. Exatamente. A outra modificação é que, não estando o contrato garantido, ou seja, não tendo fiador ou um depósito, e o inquilino atrasar-se no pagamento do aluguel, o juiz poderá conceder uma medida liminar para desocupação do imóvel em 15 dias. O que mudou em relação às garantias do contrato? Existe maior segurança agora para os proprietários no que se refere ao fiador também? Repare bem, uma das grandes preocupações é o problema do fiador. O fiador agora, com essas modificações, tem uma proteção maior. Ou seja, a lei estabeleceu algumas hipóteses em que o fiador poderá se exonerar da responsabilidade, quando, por exemplo, o contrato passar a vigorar por tempo indeterminado, ou quando o locatário falecer ou se separar, deixando no imóvel um companheiro, um cônjuge ou um herdeiro necessário. Agora, o fiador, nessas hipóteses, pode se exonerar, embora ainda permaneça como responsável por 120 dias. Mas não se desampara o locador que ficou sem garantia. Ele, então, poderá notificar o inquilino, concedendo-lhe um prazo de 30 dias para substituir o fiador ou oferecer uma nova garantia. E se o inquilino não o fizer, o locador poderá lhe mover uma ação de despejo com liminar para desocupação em 15 dias. Agora, doutor Silva, ainda tem muita dúvida em relação ao IPTU, de quem é a responsabilidade pelo pagamento, do inquilino ou do dono do imóvel? Bom, a regra geral é que no silêncio do contrato, todos os impostos e taxas correm por conta do locador, mas a lei do inquilinato permite que se repasse ao inquilino a responsabilidade por esses pagamentos. De maneira que é praxe do mercado, é claro que em todos os contratos de locação se transfira ao inquilino essa responsabilidade pelo pagamento dos impostos. E no caso dos inquilinos que deixam de pagar, desocupam o imóvel, o dono do imóvel, nesse caso, ele deve acionar a justiça? Claro, não haveria outra maneira. Se houver fiador, o dono do imóvel poderá acionar o fiador, como também poderá acionar em conjunto tanto o inquilino quanto o fiador. Mas a experiência do mercado, Joana, é que acionar o inquilino depois dele ser despejado por falta de pagamento é quase que uma pomposa inutilidade. A última esperança do locador de receber o seu crédito é realmente em face do fiador. Quais são as principais dificuldades na implantação dessa nova lei?
Joana, como tudo que é novo, as leis oferecem uma certa resistência. Tudo que significa uma modificação nos costumes e nos hábitos é um desafio para as pessoas. Então, o objetivo desse nosso encontro é aprofundar o conhecimento da lei para permitir que os magistrados e os advogados a utilizem segundo os ideais que a criaram. Agora, em relação às reformas nos apartamentos alugados, às obras, existe alguma modificação com essa nova lei? Não, a lei não tratou nisso, continua o sistema antigo em que o inquilino é obrigado a reparar os danos que ele, por culpa sua, causou ao imóvel. Já aqueles danos que decorrem do tempo e do uso normal do imóvel, esses danos terão que ser reparados pelo locador. E quando são obras de estrutura, modificação da planta, o inquilino deve, pelo menos, avisar ao proprietário. Claro, o inquilino só pode fazer modificações no imóvel com a expressa autorização do locador. Ok, doutor Silvio, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar no Ceará, novamente, um estado com o qual tenho grandes afinidades afetivas. Obrigada, doutor Silvio. Boa palestra.